como eu falo, né? Não adianta ser só bonito e não ser acessível ao bolso das pessoas. Bom, então para concluir agora essa árvore, vamos usar essas últimas decorações aqui. Ah, o Natal. Épocas de abraços, reencontros, retrospectivas de como foi encarar esse ano e muitos encontros. Abraços e mais abraços, épocas de estar reunido, mas, infelizmente, não é todo mundo que consegue fazer isso. Para muitas outras pessoas, o Natal acaba sendo silencioso e doloroso não passar essa data do modo que a gente queria. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente vai falar sobre esse tema dessa época do ano. Bem-vindos ao penúltimo vídeo do canal esse ano. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você chegou aqui, muito obrigado. Se você não acompanha toda essa saga que foi 2025 e colocar na mão na massa, colocar esse canal pra fora, colocar todos esses vídeos, calma, tá tudo aí documentado no canal, tem uma playlist para você assistir. Eu me chamo Matheus, moro atualmente na Itália e tem muita coisa para você acompanhar do que aconteceu por aqui. Muito obrigada a todo mundo que vem me acompanhando, vem mandando mensagem. E hoje eu vou trazer um tema que para muitas pessoas não é só de celebração e felicidade, mas também é um tema delicado, que é o tema do final do ano. A gente vai montar a árvore de Natal comigo e vai trazer essa conversa, esse bate-papo com vocês, de que para muitas outras pessoas o Natal é um tema delicado, e não só de felicidade, de reencontrar pessoas. Então vamos comigo nesse vídeo de hoje. Primeira parte agora completada. Vamos agora fazer a outra parte que dá mais agonia, que é enfiar todas as bolinhas e pisca-pisca. E aí depois, finalmente, tá pronta a árvore. Bom, então para concluir agora essa árvore, vamos usar essas últimas decorações aqui que falta colocar na árvore, que vocês vão entender por quê. Esse mês, essa época do ano, não é só um assunto tão feliz, mas também um assunto delicado. Então vamos usar a nossa primeira decoração, que é nada mais, nada menos que a solidão. O Natal aqui, às vezes, ele é muito lindo, mas às vezes ele é silencioso demais. Já passei vários outros natais, as quais não foram nada especial, iluminado, bonito e muito feliz. Passei muitos outros natais solitários e que a solidão realmente era a minha companhia. E que é um peso muito grande quando você imigra. Principalmente quando você imigra sozinho, onde a sua família fica no seu país e você não tem outras pessoas para poder lidar, para poder compartilhar, não vai ter a família ali junto. Então a solidão, ela realmente pesa na árvore de quem imigra. E se você está pensando em migrar, tem que saber lidar também com certos assuntos como esse. Principalmente nessa época, porque
Nem todo mundo tem a oportunidade de poder voltar para o país, nem todo mundo tem a oportunidade de poder reencontrar a família nessa época do Natal, nem todo mundo tem a oportunidade de poder viver esse momento no Natal. Então, por isso que a solidão ela realmente pesa. E é muito silencioso para algumas pessoas que tá sozinha, passando por esse período, viver esse momento. Tem que ter realmente muito foco, muita força de vontade para poder enfrentar essa data tão especial, mas às vezes para as pessoas que escolheram fazer essa trajetória na vida, é bem doloroso. Mas vamos seguir porque ainda tem muitos outros assuntos aqui. Gratidão. Eu acho que é uma época que realmente a gente começa a lembrar de como foi o ano, né? Essa bolinha gratidão aqui realmente ela pesa, mas de uma forma que faz a gente repensar o quanto a gente foi vitorioso de ter enfrentado tanta coisa em um ano e ter conseguido chegar aqui até essa data, até esse período. Realmente é uma gratidão de poder estar vivo, poder estar vivendo todos esses sonhos que para algumas pessoas pode ser estressante, pode ser muito preocupante viver todo esse estresse, toda essa agonia, toda essa ansiedade, mas que para outras pessoas poderia ser um sonho, né? Uma realização de um sonho que não consegue se tornar realidade. O meu estresse é o sonho da outra pessoa, é mais ou menos essa frase que eu quero trazer aqui nesse tema de gratidão. Mas que você possa ser grato todos os anos, principalmente esse ano, se você passou por tanta coisa, enfrentou, conseguiu atravessar fases que não foram tão boas e chegou até aqui. Enfim, é realmente agradecer por estar vivo, com saúde e poder estar vivendo esse final de ano, né? Até porque a gente não sabe quando parte, que a vida é muito curta, mas é preciso agradecer por estar vivendo coisas que a gente queria viver. Principalmente se conseguiu realizar esse sonho de fazer um processo imigratório, de tentar fazer uma viagem que se tornou possível nesse ano. Então é um período que a gente realmente tem que agradecer. E a terceira bolinha, tem uma outra coisa que eu quis trazer aqui para você. A expectativa. Essa bola aqui realmente para algumas pessoas pode pesar, porque é muita expectativa que a gente coloca em cima de um processo como esse. É muita expectativa quando a gente faz uma mudança dessa na nossa vida, de que talvez não seja tudo aquilo que a gente esperava, ou que a gente só imagine que vai ser só coisa boa, que vai dar tudo 100% certo, que todo o planejamento que a gente fez, que toda a nossa organização financeira deu 100% certo e que às vezes a gente sabe que não é realmente assim que a coisa acontece. Então, a expectativa é uma coisa que você tem que trabalhar na sua cabeça e não criar tantas expectativas assim de que vai dar 100% certo, porque não existe isso. É necessário se planejar, se reorganizar, calcular uma outra rota, montar um outro plano e sempre estar preparado para essas outras coisas que podem acontecer num processo como esse. Então a expectativa é realmente aí essa decoração que eu lembro como se fosse hoje, embora que são já quase 5 anos aqui, quanta expectativa eu tinha de como era morar aqui, de como era ter oportunidades que a gente queria ter aqui e que realmente não foi da forma que eu imaginava que ia ser, né. Mas, como eu já expliquei em outros vídeos, foi necessário para o processo de amadurecimento, que ele é contínuo, poder ter a responsabilidade que eu tenho hoje, uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade com a minha vida de planejamento e reorganização de rotinas, de muitas outras coisas que eu aprendi a fazer aqui sofrendo, né, muito, porque é um processo doloroso, mas que hoje para mim é gratificante a construção da pessoa que eu vejo que eu venho me tornando a cada dia. Eu tenho muita coisa para melhorar, porque não sou uma pessoa perfeita e a perfeição eu acho que não existe. E é isso. Sem filosofar muito, vamos concluir essa árvore, porque a gente ainda tem um mercadinho para ir ver aqui em Torino.
Vamos agora para mais uma bola para a gente concluir essa árvore. Pertencimento. É um tema que é bem complexo para quem chega aqui, porque eu acho que é difícil a gente se pertencer 100% desse universo paralelo que a gente vive quando imigra, né? Porque a gente também não se sente mais 100% pertencente do nosso país, mas a gente pertence a ele. É a nossa casa, é a nossa língua mãe, é onde a gente aprendeu a viver, onde a gente cresceu. Então, assim, o pertencimento aqui fora é doloroso, porque a gente quer fazer parte daqui algumas vezes, mas não cabe a gente tentar pertencer a esse lugar, né? É difícil se pertencer aqui, porque as pessoas jamais vão deixar de olhar a gente com outros olhares tortos, jamais vão deixar de não ser racistas, não ser xenofóbicos, e a gente sabe que é assim. A gente sente no olhar, a gente sempre no tratado diferente da fala, em burocracias que são sempre colocadas com mais frequências, com mais barreiras para a gente não chegar em lugares que a gente sabe que a gente poderia chegar e ter capacidade para isso. Então, o pertencimento ele é uma coisa que sempre vai estar ali para nos lembrar da onde a gente veio, da onde a gente pertence, que é do nosso país de origem, que é o Brasil, e que eu espero que possa sim melhorar, possa sim ser sempre a nossa casa que nos receba bem. Depois desse processo todo que eu fiz, eu nunca voltei ao Brasil. E eu sei que quando eu voltar, eu vou ter uma dificuldade de me pertencer ali 100%, depois de tudo que eu já vivi aqui de oportunidades, depois de tudo que eu já estou habituado, acostumado de viver aqui e tentar ter um pouco desse pertencimento daqui desse outro lado. E é meio, muito louco essa questão de você estar meio nos dois lados, né? No meio dos dois mundos, a qual você vive hoje e a qual você viveu no passado. E é um tema bem complexo essa parte de pertencimento. Mas vamos continuando a terminar a nossa decoração de Natal. E a última bola, distância. Eu acho que hoje a gente consegue sofrer menos com isso, mas não quer dizer que a gente não sofra, porque essa bolinha aqui, distância, é também um tema que pesa muito nessa época do ano. Como eu falei, é um pouco parecido com a temática da solidão, porque é na distância que a gente não consegue enfrentar, fazer tudo isso acontecer. Nem todo mundo consegue se planejar e se organizar para esse período e conseguir bater essa distância, né? De não só ficar no virtual, não só hoje, graças a Deus, com a tecnologia, poder fazer uma videochamada, poder fazer uma ligação, poder tentar matar a saudade, que é uma palavra cultural nossa tão bonita, que carrega um peso tão forte quando a gente vem para cá, da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos amigos. E é uma distância que dói muito. Dói muito essa distância, principalmente nessa época do ano, de quando você não consegue fazer um planejamento de não estar junto dessas pessoas, de poder dar um feliz Natal só virtualmente, é doloroso essa distância. Essa distância que se prolonga por todo o ano, né, não só nessa época. São todos os dias quando você sai para trabalhar, você sai para estudar, você sai para fazer uma viagem, que você queria estar vivendo essas coisas junto com aquelas outras pessoas que você ama tanto, mas teve que deixar elas porque elas não cabiam naquela mala de 23 quilos, a qual você organizou para tentar refazer a sua vida. E essa distância são todos os dias que ela tá ali, te lembrando o quanto você é forte para lidar com ela. O quanto você é forte e capaz de driblar todas essas situações que estão ali na tua cabeça, fazendo lembrar que existe sim essa distância física, mas que mentalmente e no coração essas pessoas sempre estão presentes ali e torcendo por você, torcendo pela tua trajetória, torcendo pela tua escolha de fazer uma nova vida, de estar em um outro lugar que não é fácil, né? Só quem realmente passa por um processo como esse entende quando a gente fala, ou com qualquer outra pessoa que esteja criando um vídeo como esse, ou tá trazendo uma mensagem aqui tentando falar um pouco como é pesado, porque não tem como só explicar por palavras.
a pessoa tem que realmente vir para cá e entender vivendo, porque não é fácil, né, não tem nada realmente dado de mão beijada para ninguém. Você pode vir com tudo planejado, com trabalho, com uma casa, não vai ser fácil, porque tem essas questões todas que eu falei aqui, né. Não é só nessa época do ano, o ano inteiro a gente enfrenta elas, mas ela pesa ainda mais quando você não pode realizar esse final de ano, um Natal, junto com com aquelas pessoas todas que você ama e deixou ali no nosso Brasil e não pôde mais estar junto todos os dias, né. E ano passado eu realizei um sonho que foi passar o Natal com a minha mãe, e foi muito especial pra mim. Porque por um momento eu achei que eu nunca pudesse realizar um momento como esse. Por um momento eu achei que iria demorar muito e que o meu medo era que acontecesse alguma coisa de eu fosse embora primeiro ou ela fosse embora e a gente não pudesse mais se encontrar, porque já fazem quase 5 anos que eu não volto para o Brasil, desde que eu decidi fazer essa trajetória na minha vida. E você fica com aquela angústia, você fica com aquela culpa de que: "Será que realmente foi a escolha certa que eu fiz? Será que realmente é isso que eu tenho que continuar fazendo?". Mas no final das contas, quando eu boto na balança, eu preciso trilhar a minha vida, eu preciso trilhar a minha trajetória. E realmente não é fácil por isso, porque são várias coisas que a gente tem que saber driblar, que a gente tem que saber vencer e atravessar dentro do nosso psicológico, dos nossos sentimentos, e é isso. Eu espero que as pessoas que estejam passando por um Natal tão sozinho, com a solidão sendo a sua própria companhia, entendam que isso é passageiro, faz parte do processo. Espero que logo, logo você se estabilize, que logo, logo você possa se organizar para passar o Natal com a sua família, que logo, logo você consiga trazer a sua família para perto de você, para fazer uma viagem, para conhecer esse outro mundo, esse outro universo que é morar aqui fora, ver toda essa organização que acontece em outros países com culturas diferentes e tradições que são diferentes. Por exemplo, no Natal, a gente comemora o Natal, a ceia do dia 24 para o 25, né? E aqui é mais tradicional na Itália o almoço do dia 25. Então, é um pouco diferente, mas sempre cheio de representações e sentimentos que são importantes nesse final de ano, e de saber que a gente conseguiu atravessar e vencer mais um ano, que não foi fácil e que nunca vai ser, porque a vida é assim, essa constância toda. Mas enfim, vamos colocar essa última bolinha, estrear nossa árvore de Natal e conhecer o mercadinho daqui da minha cidade do Natal. E logo depois tem uma surpresa para mostrar para vocês. Bom, e agora, com a última bola, vamos inaugurar essa árvore de Natal. Tcharam! E é isso, vamos conhecer agora o mercadinho de Natal aqui de Torino. Vem comigo. Parece 10 horas da noite, né? Um breu, mas é nada mais que 5 horas da tarde. Eu tenho como provar isso, pra não parecer como... Parece um breu de 10 horas da noite, mas esse é o inverno, meus amores. 4 horas da tarde já não tem mais sol. Tô indo no mercadinho daqui da minha cidade. Vamos ver o que tem a entregar, né? E é isso. Vamos saindo pro mercadinho de Natal.
mas pelo menos os mercadinhos fazem uma outra coisa, né? De experiência, pra você sair, pra poder experimentar um chocolate quente. Esse ano tá bem bonito o mercadinho daqui de Torino, mas eu acho os preços um pouco não acessíveis, mas tudo bem. Vamos andando e conhecendo um pouco mais por aqui. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go. Como eu falo, né? Não adianta ser só bonito e não ser acessível ao bolso das pessoas, entendeu? Porque até agora não achei nada muito acessível para você vir, aproveitar, fazer o comércio girar. Até agora não tá muito acessível as coisas por aqui nesse mercadinho, não. Vou só dar um giro e olhar mesmo. É isso. E é isso, depois da pista de patinação de gelo não tem mais nenhuma lojinha, não tem mais nenhum negócio, acabou o mercado de Natal daqui. Mas acho que pra você fazer um passeio diferente, vale a pena. E ao mesmo tempo não vale a pena, achei muito fraquinho. Enfim, os das montanhas, os mercados das províncias são melhores. Então, mas se você estiver por aqui, tá tendo um mercadinho, vai, porque não custa nada fazer uma coisa diferente nessa época. Todos os mercadinhos de Natal são válidos pra você dar um passeio diferente. E é sobre isso, né? O espírito natalino nessa época do ano. Tô saindo de casa e é isso que vale.